A porta bateu com tanta força que o som ecoou pela rua estreita de Lisboa como um tiro. Tiago, com 18 anos recém-completos, ficou parado no passeio, a mala aos pés, o coração em pedaços. Sai da minha casa, seu anormal. Não quero um filho assim, gritara a mãe, Maria Helena, os olhos injetados de fúria e vergonha. Ele ainda via o rosto dela na janela, contorcido, antes de a cortina cair como uma sentença final. Naquele instante, algo dentro dele morreu. Como podia a mulher que o criara sozinha, que o beijara nas feridas de infância, rejeitá-lo por amar outro rapaz? Pedro, o namorado secreto, esperava-o na esquina. Vem, Tiago. Vamos embora daqui. A voz de Pedro era um fio de esperança no meio do caos. Subiram para o comboio rumo ao Porto, deixando Lisboa para trás, deixando a mãe para trás. Mas o vazio não desaparecia. Noites inteiras, Tiago acordava suado, revivendo a cena. Porquê eu? Porquê agora que finalmente me aceitei? A culpa misturava-se com raiva. Ele queria odiar Maria Helena, mas o amor filial teimava em sobreviver, como uma ferida que não cicatriza. Em Porto, encontrou trabalho numa livraria pequena no bairro da Ribeira. Pedro estudava arquitetura, sonhavam com um futuro juntos. Mas Tiago carregava o peso invisível. Anos passaram. 5, para ser exato. Tiago cresceu, endureceu. Tornou-se designer gráfico, independente, com um apartamento modesto virado para o Douro. Pedro tornara-se o seu porto seguro, o amor que a mãe negara. Juntos, enfrentaram olhares de soslaio, comentários sussurrados em cafés, a discriminação subtil que ainda existia apesar das leis progressivas de Portugal. Mas o pior era o silêncio da família. Maria Helena nunca ligara, nunca procurara. Tiago convencera-se de que estava melhor assim. Até aquela tarde de outono, quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Alô, atendeu, distraído. Do outro lado, uma voz trêmula, envelhecida. Tiago. Sou eu. A tua mãe. O mundo parou. Ele sentiu o sangue gelar. Agora? Depois de tudo. O que queres? Perguntou seco, a voz rouca de emoção reprimida. Preciso de falar contigo. Por favor. A súplica na voz dela era nova, frágil. Tiago hesitou. Parte dele queria desligar, vingar-se com o mesmo abandono. Mas a curiosidade, ou talvez o resquício de amor, venceu. Encontra-me amanhã no café junto ao rio, em Gaia. Desligou, o coração aos saltos. Naquela noite, não dormiu. Pedro abraçou-o, preocupado. Vai com cuidado, amor. Protege-te. Tiago acenou, mas dentro dele uma tempestade rugia. O que ela quer agora? Dinheiro. Perdão? Tarde demais. Revivia memórias, o cheiro a fado na casa de Lisboa, as mãos da mãe a fazer pastéis de nata, as noites em que ela chorava sozinha após o divórcio do pai. Será que a solidão a mudara? No dia seguinte, chegou cedo ao café. O Douro brilhava ao sol, mas ele mal via. Quando Maria Helena apareceu, Tiago mal a reconheceu. Envelhecida, magra, os olhos vermelhos de chorar. Sentou-se à frente dele, as mãos trêmulas. Tiago. Meu filho. A voz quebrada. Ele cruzou os braços, defesa. Fala. Ela respirou fundo. Tenho cancro. Avançado. As palavras caíram como uma bomba. Tiago sentiu o chão sumir. Cancro. A raiva misturou-se com pena, um turbilhão. E vieste pedir o quê? Que eu te perdoe magicamente. Não só isso. Preciso de ajuda. Estou sozinha, sem ninguém. O tratamento é caro, e... Ela parou, lágrimas a correrem. Tiago sentiu uma faca no peito. Abandonaste-me por ser gay, e agora queres que eu te salve. Mas olhando para ela, viu a mulher frágil, não a mãe cruel de outrora. Por que me expulsaste? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada. Por vergonha. Pelo que diriam as vizinhas em Lisboa. Maria Helena baixou a cabeça. Tinha medo.
Medo do que os outros pensavam, medo de perder o respeito da família conservadora. O teu pai já me abandonara, e tu? Eras tudo o que tinha. Mas não soube lidar. Fui covarde. As confissões saíam aos soluços. Tiago sentiu as lágrimas quentes. Covarde. Isso justifica o inferno que me fizeste passar. Mas algo se mexia dentro dele com paixão. Ou apenas o laço de sangue. Dá-me tempo para pensar, disse, levantando-se. Saiu do café, o ar fresco do rio a bater-lhe no rosto. Em casa, contou a Pedro. Não sei o que fazer. Pedro abraçou-o forte. O perdão não é para ela, é para ti. Para seguires em frente. Mas Tiago sabia que não era simples. A ferida reabrira, e agora sangrava mais do que nunca. Dias passaram em angústia. Maria Helena ligava, mandava mensagens. Tiago ignorava, mas a culpa crescia. Se ela morrer sem eu ajudar, viverei com isso para sempre. Finalmente, decidiu ir a Lisboa vê-la. A casa antiga no bairro de Alfama parecia mais pequena, mais triste. Maria Helena abriu a porta, pálida. Entraste, sussurrou, aliviada. Tiago entrou, o coração apertado. Conversaram horas. Ela contou como a doença a mudara, como se arrependia todos os dias. Vi reportagens sobre casais como tu e o Pedro. Percebi o quanto fui injusta. Tiago chorou então, pela primeira vez à frente dela. Doía tanto, mãe. Pensava que não me amavas. Ela pegou-lhe na mão. Amo-te. Sempre amei. Só não sabia mostrar. Mas o conflito não acabava. Tiago voltou ao Porto, dividido. Ajudaria financeiramente, mas o perdão verdadeiro demoraria. Pedro apoiava-o, o amor deles mais forte perante a adversidade. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Tiago viajava regularmente para Lisboa, acompanhando Maria Helena às consultas no Hospital de Santa Maria. Via-a enfraquecer, os cabelos cair com a quimioterapia, e cada vez que olhava para ela, a raiva antiga colidia com uma piedade profunda. Porque agora, quando é tarde, perguntava-se em silêncio, enquanto segurava a mão dela durante as sessões dolorosas. Pedro ficava no Porto, gerindo o trabalho de ambos, mas a distância emocional crescia. Sentes-te culpado por ajudá-la? Perguntava Pedro uma noite, ao telefone. Tiago suspirava. Não sei. Parte de mim quer que ela sofra como eu sofri. Outra parte. Lembra-se da mãe que me levava à praia no Algarve quando era criança. A doença progredia. Maria Helena perdera o emprego como professora, as poupanças evaporavam-se. Tiago pagava as contas, mas cada transferência era um dilema interno. Estou a comprar perdão. Ou apenas a ser humano. Amigos em comum, poucos que restavam, comentavam, és um santo, Tiago. Mas ele não se sentia santo, sentia-se preso numa teia de ressentimento e dever. Uma noite, em Lisboa, Maria Helena teve uma crise forte. Tiago correu para o hospital, o coração acelerado. Sentado ao lado da cama, viu-a delirar. Desculpa, filho. Desculpa. As palavras dela ecoavam no quarto esterilizado. Ele chorou silenciosamente. Se morreres agora, levas o meu ódio contigo. Ou o meu amor. No dia seguinte, ela melhorou ligeiramente. Quero conhecer o Pedro, pediu, fraca. Tiago hesitou. Trazer o namorado, o motivo da ruptura, para aquele quarto. Mas acedeu. Pedro veio, elegante e calmo, apertou a mão dela. Prazer, Dona Maria Helena. Ela sorriu debilmente. Chama-me Helena. E obrigada por amares o meu filho. Aquele encontro foi um turning point subtil. Pedro, com a sua gentileza, contou histórias leves, fez rir. Maria Helena olhou para eles, os olhos brilhantes. São bonitos juntos. Lamento tanto ter-vos separado. Tiago sentiu um nó na garganta. Separado? Ela separou-nos da família, da normalidade. Mas vendo-os interagir, algo amoleceu. O amor de Pedro era inabalável, um contraste com a fragilidade materna. Regressada ao Porto,
Tiago mergulhou no trabalho, mas o stress acumulava-se. Discussões com Pedro surgiam: passas mais tempo com ela do que comigo. Tiago defendia-se: é a minha mãe, Pedro. Moribunda. Mas no fundo, temia que o passado envenenasse o presente. Então, o primeiro grande twist, Maria Helena revelou um segredo. Numa tarde chuvosa em Alfama, entregou-lhe uma caixa velha. Abre. Dentro, cartas antigas, fotos. E uma confissão: o teu pai não morreu num acidente, como te disse. Abandonou-nos porque descobriu que eu tive um caso com uma mulher, anos antes de casar. Tiago ficou atordoado. O quê? Ela acenou, lágrimas. Era jovem, confusa. Em Coimbra, na universidade. Amava uma colega. Mas a família obrigou-me a casar, a esconder. Quando descobriste a tua sexualidade, vi-me a mim mesma. Tive pânico, rejeitei-te para rejeitar o meu passado. O choque foi imenso. Hipocrisia. Ou trauma partilhado. Tiago saiu, caminhando horas pelas ruas de Lisboa, a chuva a misturar-se com lágrimas. Ela sofreu o mesmo que me fez sofrer. A compreensão doía mais que a raiva. Contou a Pedro, que o abraçou. Isso explica, mas não desculpa tudo. Tiago concordou. Mas agora, o conflito interno intensificava-se. Perdoar plenamente significaria aceitar que a mãe era humana, falível como ele. A quimioterapia parecia funcionar, momentarily. Maria Helena ganhou forças, insistiu em conhecer amigos de Tiago, o círculo LGBT em Lisboa. Foi a um evento discreto no Príncipe Real, viu casais como eles, riu com histórias. O mundo mudou. Eu não mudei a tempo. Tiago observava, comovido e confuso. É genuíno. Ou medo da morte? A dúvida corroía. O perdão não chegava de ânimo leve. Tiago lutava diariamente consigo mesmo. Sonhos atormentavam-no, a mãe jovem, expulsa pela própria família por amar uma mulher, repetindo o ciclo com ele. Acordava suado, Pedro ao lado, sempre paciente. Vai devagar, amor. O tempo cura. Mas o tempo urgia. O cancro voltou agressivo. Médicos davam meses. Maria Helena piorava rapidamente. Tiago mudou-se temporariamente para Lisboa, alugando um quarto perto. Pedro visitava fins de semana, o sacrifício deles evidente. Numa noite de insônia, Tiago confrontou-a diretamente. Sabes o quanto doeu? Anos sem família, achando que era um monstro. Ela chorou. Sei. Vivi o mesmo silêncio interno. Mas tu foste mais corajoso. A confissão dela sobre o passado abrira portas. Tiago pesquisou, encontrou nomes antigos, até contactou a antiga amante da mãe, agora idosa no Alentejo. A mulher confirmou: a Helena amava-me, mas o medo venceu. Isso humanizou Maria Helena aos olhos de Tiago. Não mais a vilã, mas vítima de uma era conservadora. Portugal mudara, casamento gay legal, adoção permitida, mas cicatrizes permaneciam. Amigos de Tiago, como a Sofia, lésbica assumida, aconselhavam: perdoa para libertar-te. Mas o coração resistia. Então, o clímax emocional, Maria Helena entrou em coma. Tiago ao lado da cama, dia e noite. Pedro trouxe-lhe comida, segurava-o quando desabava. Fala com ela, Tiago. Diz o que precisas. Ele pegou na mão fria. Mãe. Perdoo-te. Porque te amo, apesar de tudo. Lágrimas caíram. Como se ouvisse, ela apertou levemente os dedos. Acordou dias depois, fraca mas consciente. Obrigada, filho. O laço reconstruía-se, tênue mas real. Tiago levou-a ao Porto, para convalescer no apartamento deles. Pedro acolheu-a com graça. Jantar os três, conversas profundas sobre amor, preconceito, superação. Maria Helena conheceu o círculo de amigos, orgulhosa do filho. Ele é forte. Mais que eu fui. Mas a doença não perdoava. Últimos meses foram de proximidade intensa. Tiago redescobriu a mãe, histórias de juventude, risos partilhados.
A proximidade trazia paz, mas também dor aguda. Ver Maria Helena definhar no quarto de hóspedes, dependente de morfina, partia o coração de Tiago diariamente. Por que este sofrimento? Por que agora que nos reconciliamos? A injustiça da vida revoltava-o. Pedro era o pilar. Cozinhava, cuidava, dava espaço a Tiago para chorar sozinho. Somos uma família agora, dizia, beijando-lhe a testa. Maria Helena, nos momentos lúcidos, pedia desculpas incessantes. Queria ter estado no teu primeiro amor, nas tuas vitórias. Tiago respondia, estás aqui agora. Um dia, revelou outro segredo, guardara fotos dele com Pedro, tiradas secretamente anos antes. Sabia de vocês. Doía, mas seguia-vos à distância. Tiago sentiu mistura de violação e ternura. Cuidava à sua maneira distorcida. Viagens curtas ao Douro, em cadeira de rodas, fortaleciam-nos. O rio testemunhava conversas profundas, sobre identidade, fé, aceitação. Amigos visitavam, trazendo leveza. Sofia contava experiências semelhantes, ajudando Maria Helena a entender. Mas a dor física dela intensificava. Noites de gemidos, Tiago velando. Não aguento perdê-la outra vez. Pedro propôs casamento simbólico, para alegrar. Maria Helena emocionou-se, quero ver-vos felizes. Cerimónia simples no apartamento, amigos próximos. Ela, fraca, abençoou, são o meu orgulho. Lágrimas de alegria misturadas com tristeza iminente. A finitude aproximava-se inexorável. Maria Helena mal comia, o corpo esquelético. Tiago não saía do lado, o trabalho parado, a vida suspensa. Monólogos internos consumiam-no, perdi anos de ódio, ganhei meses de amor. Valeu? Sim, respondia o coração. Pedro organizava tudo, forte por fora, destruído por dentro. Últimas semanas, delírios dela reviviam o passado, não expulses o nosso filho, murmurava. Tiago chorava, não, mãe. Estamos juntos. Levou-a à janela, ver o Douro. Lindo, como tu e o Pedro. Morreu numa manhã serena, mão na de Tiago, sorriso pacífico. O vazio foi avassalador. Tiago desabou, Pedro segurando-o. Funeral simples em Lisboa, poucos familiares conservadores ausentes. Amigos LGBT encheram a igreja, homenagem ao arrependimento dela. Tiago espalhou cinzas no Tejo, como pedido. Meses de luto profundo. Perdi-a 2 vezes. Mas a segunda foi com amor. Pedro nunca vacilou. O luto transformou Tiago. Emergiu mais forte, o perdão completo libertando-o. Com Pedro, adotaram uma criança, realizando sonho adiado. Tiago criou Fundação Pequena, ajudando jovens LGBT rejeitados, em memória da mãe. Anos depois, no mesmo café em Gaia, Tiago e Pedro, casados, com filho, recordavam. Ela mudou-nos, dizia Tiago. Amor venceu preconceito, cicatrizes viraram força. Viveram felizes, em Portugal acolhedor, prova que redenção possível. O legado de Maria Helena, amor incondicional, aprendido tarde, mas eterno. Tiago, olhando o Douro, sorria, obrigado, mãe. Por voltares.